Olá, sejam todas muito bem-vindas. Vamos para o nosso sétimo encontro, Arte da Escuta. Hoje, iremos trocar nossas experiências com relação ao capítulo 6. A arte, aliás, escutar o silêncio, que na verdade é a arte de escutar o silêncio, né? Porque é uma arte, realmente. E eu confesso que esse, para mim, foi o capítulo mais difícil, mais desafiador. Parece que o último, assim, foi feito e eu pude perceber, não sei para vocês, né? Eu pude perceber o quanto é difícil você escutar o silêncio. Algumas fichas, assim, caíram grandemente para mim, né? Então, é um capítulo também bem curto, e que, assim, na minha experiência, em alguns momentos eu me senti bastante angustiada quando eu estava dedicada a procurar escutar o silêncio, né? Mais para frente eu vou compartilhar com vocês. E aí, começando pelo fim, né, onde aqui no final a autora sempre ela mostra, né, sobre os resultados, né? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês descobriram a escutar com consciência o silêncio, né? Como é que foi a experiência de vocês? Porque antes de ler esse livro, eu acho que eu nunca escutei o silêncio. Pelo menos eu não me lembro de escutar o silêncio conscientemente, né? Acho que talvez eu possa ter estado em contato com um ambiente silencioso em algum momento da minha vida. Eu até procurei recordar, assim, em que momento eu, eu estive no silêncio total, assim, e qual foi a minha experiência, né? Ela nem propõe isso, na verdade, no livro, mas eu tentei resgatar esse momento. E aí eu me lembrei que eu já estive, quando a minha mãe precisou fazer um procedimento, uma cirurgia, uma mini cirurgia, e eu fiquei aguardando a cirurgia acontecer, e lá no hospital, eu fiquei assim, tipo, num corredor, e estava praticamente como se tivesse assim, um deserto. E foi um dia que eu não tinha tanto movimento naquela ala lá, e aí eu fiquei, apesar de estar bem angustiada, porque quando você está esperando o resultado de alguém assim sair de uma sala cirúrgica, você fica meio que muito tensa, né? Ali. Mas eu fiz orações, eu tentei me acalmar, tentei deixar, fiquei observando o ambiente, enfim, eu pude trazer esse momento, né, para reflexão. Mas eu não consegui lembrar de outros momentos, porque sempre que o silêncio chega, realmente, em algumas partes, né, até fala que você sente-se meio que, é algo assim, meio que desesperador. E aí, como é que foi isso para vocês? Como é que foi esse silêncio consciente? Na verdade, eu não cheguei lá, né? Sim, Como eu já falei, foi uma semana agitadíssima, uma semana em que eu cheguei em casa e simplesmente máximo um banho e apaguei. Na segunda-feira, eu e minha sobrinha, nós dormimos. 12, ela dormiu 12 horas, eu dormi aproximadamente 10 horas e meia, de tão cansada que eu estava, apagando mesmo. Agora, assim, o que eu percebo é que minha mente é acelerada. Eu ficar em silêncio,
se eu consigo isso, deve ser por 2, 3, 5 segundos. Porque é uma mente ainda muito acelerada. Ambientes silenciosos, para mim, são perfeitos. Eu gosto, eu me sinto à vontade, eu me sinto livre. O externo é que me incomoda, o barulho externo. O máximo que eu aproveito ou aprecio seria um canto de um pássaro, sei lá, até um cantar dos galos, o bater de umas folhas da árvore, o vento, crianças, ou então uma música muito especial. Fora isso, para mim, é incômodo, né? Ou no máximo suportável. E o silêncio é assim, ou estar num lugar no meio do mato. Olha que delícia. Eu estou em casa. É perfeito para mim. E não é silêncio, porque não há silêncio ali. Há muitos barulhos. Então, assim, mergulhar no silêncio, 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 eu ainda não sei. Não sei se em algum momento eu me vi nesse vazio, né, de espaço de preencher, para que o todo possa me preencher. Se já aconteceu, digo para você, deve ter sido alguns raros segundos. Nesses raros segundos, deve ter sido mágico. Mas a gente não, como é que eu vou dizer? Eu, né? Não me apego muito. Acontece, vai. Pronto, outros virão. Se não fossem as páginas matinais, eu já estou num processo de não guardar nada e apenas surfar nas ondas sem tomar caldo. É assim que eu tenho buscado. Surfar sem caldo. E sem me molhar muito, se possível. Então, para mim, tem sido tudo muito en passant. E eu gostei muito dessa possibilidade de um dia realmente experimentar esse silêncio. Que não é nessa época de fim de prova. De fim de ano. Nesse momento, não. Quem sabe daqui a uma semana, quando eu entregar o resultado, Sim, quem sabe. Quem sabe, né? Uma semana que a gente vai ter aí antes da matrícula. Talvez nesse momento. Sim. Se bem que quando eu consegui resgatar na memória essa experiência desse silêncio, era um silêncio externo. O local estava silencioso e vazio, mas a minha mente não estava. A mente. Apenas o local, eu fiquei minutos, não sei se chegou, acho que horas não foi, mas uma hora e alguma coisinha. E o local completamente vazio e silencioso. Já passei por Mas a minha mente não estava silenciosa. Já vivi esses momentos de hospital, tanto com minha mãe quanto com meu pai. E ela fala em uma parte aqui que a pessoa relata, né, que ela descobriu que ir à igreja era um local silencioso, né? Acho que foi na página... Deixa eu ver qual foi a página. Ela fala que depois que ela descobriu que na igreja ela tinha essa possibilidade de silenciar, ela passou a ir mais vezes.
né? Tem outra parte que fala da biblioteca, né? Que também é um local mais silencioso. Enfim. E aí, Brígida, Marjorie, e vocês, como é que fizeram essa prática do silêncio aí consciente? Falar um pouquinho aqui, boa noite. Boa noite. Quando eu Vamos. sinto assim que a minha mente está bem agitada, assim, eu tenho essa necessidade ou de ir para um lugar sem ninguém, tipo uma igreja, já várias vezes já tinha acontecido. Ah, De eu ir assim, né, ir lá na igreja mesmo, daí sem ninguém assim, para buscar, né, essa conexão, acho que comigo mesmo, né, através do silêncio. E também é na natureza, né? Na natureza é sempre assim, que a natureza me acalma e me traz de novo para o centro. uhum. Eu gosto de silenciar na natureza também. Então, é uma prática que você já tem, ou seja, isso não causa desconforto, é algo que Não, te traz para o centro, que te acalma, digamos, e te aterra, né? No caso, é uma necessidade mesmo, uma assim, que eu sinto necessidade. às vezes. Uhum. Nossa, pois eu estou precisando. Porque a minha mente, ela assim, melhorou muito de uns tempos para cá, porque antes saía fumaça da minha cabeça, eu não parava. É tanto que lá no comecinho, quando eu fazia umas consultorias com Paula Quintão, ela falava assim, seu sobrenome, não era trabalho, Senhora Produtividade, ela me chamava. Senhora Produtividade, que ela falava, Lani, eu não sei onde é que tu arranja tempo para fazer tanta coisa e, ao mesmo tempo, é um monte de projeto, é um monte de coisa. Tem uns 2 anos que isso aliás, desde 2018, eu diminui mais, assim, o meu ritmo, mas eu acabava me enfiando em coisas que eu dava conta, mas que me esfolava, assim, literalmente, eu ficava exausta. E a mente, quando identificava que algo estava chegando ao final, eu tinha que ter alguma coisa que já me desse um input para começar tudo de novo. E é óbvio também, né? Você está com sua terapia em dia ajuda muito. Porque às vezes a gente, para fugir de determinadas coisas, você procura, né, tá se sobrecarregando de atividade, se ocupando para não entrar em contato com determinadas demandas, né? Algumas camadas nossas que são mais difíceis, né? Então, realmente. E Brígida, como é que foi para você? Oi. Sentiu resistência? Conseguiu resistir a ela? Como é que foi? Não, é porque assim, eu tenho facilidade de entrar em contato com o silêncio, Hum, porque diante de qualquer situação desafiadora, eu preciso entrar em silêncio para que eu possa tomar uma decisão e ver o que é que eu vou fazer. No barulho, na zoada, na agitação, eu não tomo decisão, já é uma postura minha. Quanto mais cobrança tem, grito, barulho, eu paro literalmente. Às vezes me retiro do ambiente, vou buscar algo que me tranquiliza, que me acalma, para que eu possa tomar decisão. Então, estar em silêncio já é uma prática minha, porque eu encontro muitas respostas no silêncio. uhum, Imagem, ele falou na igreja, e sempre que eu posso estar diante do Santíssimo, para mim também é um momento profundo de silêncio, né? Ali eu me vejo, ali eu me entrego né, ao que eu preciso mesmo. Então, eu me vejo muito consolada, eu me vejo amparada, né? Eu consigo
ir para onde eu preciso ir, eu preciso resolver, me aquietar internamente. Então, diante do Santíssimo, para mim é uma prática muito forte. E também eu costumo me voltar muito para a Lua, né? Olhar a Lua também é uma forma de me aquietar e encontrar o silêncio. E eu consigo dialogar, mesmo que tenha barulho na rua, mesmo que tenha o que for, mas quando eu estou diante da Lua, realmente é algo mágico, sabe? Eu me aquieto, eu consigo escutar o que eu preciso ouvir, eu consigo entender os recados que a vida está me dando. E uma outra prática também que eu consigo muito me silenciar é quando estou lavando louça. Na pia, quando eu estou lavando louça, eu também consigo, mesmo, acho que creio que seja por contato com a água, né? Porque a água é um elemento também que me acalma. Se eu tiver com problema, dificuldade, eu digo, vou para um rio, vou para a água, vou para uma cachoeira, eu consigo me restabelecer rapidinho. Então, eu acredito que na pia é a água, é o elemento água que me faz silenciar. Eu só me concentro no barulho da água, mas o barulho da água me silencia, não me inquieta o barulho da água. Então, eu consigo também, assim, muitas inspirações quando eu estou lavando louça, né? Eu consigo escutar muita coisa que eu preciso dizer para mim mesma, ou que alguém precisa dizer a mim, antes que me diga. Eu já estabeleço essa conexão. Então, e outra forma também é quando eu pinto, né? Quando eu pinto, eu me aquieto, né? Ali é silêncio profundo, porque assim, nada me atrapalha. Pode ter o carro de som, pode ter o que for. Eu peguei o pincel, peguei a tinta, peguei até o MDF, o papel ofício, pronto. Ali é entrega total. E assim, como eu não costumo olhar para nada, ver nada, então o silêncio me traz as imagens, traz as cores que eu preciso trabalhar naquele momento ali. Então, eu já tenho esse hábito de estar em contato com o silêncio, porque o silêncio já me deu muitas respostas, né, para as minhas situações da vida, né? Então, não tenho tido dificuldade, não. E olha que esses dias foram dias desafiadores, foram dias agitados, mas ainda assim eu consegui, hoje mesmo, eu consegui ainda pintar uma mandala de 60 centímetros. Estou só já no acabamento, amanhã eu termino. Comecei ontem, aí amanhã já faço o acabamento. Então, eu consigo realmente me aquietar nesses momentos. Ou seja, a arte, de certa forma, faz essa conexão comigo, né? E o meu eu interior e Deus, né? O silêncio tem me ajudado muito. Sempre que eu tenho dificuldade, eu paro tudo, 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 tudo. E aí encontro as respostas. Brígida, eu Por isso lavo que é roupa, bom, por eu isso lavo, que é bom estar em grupo, porque você aprende com as experiências, isso é incrível. Daqui a pouco, depois que a Elete falar, eu vou falar o insight que chegou. eu lavo roupa. Eu já lavei bacias e bacias de roupa. Eu passei por uma situação há um tempo atrás, há uns anos, né? E eu já não sabia o que fazer, eu já corria tudo que eu tinha que correr, eu estourei vasos na perna de tanto que eu andava, que eu corria, e a solução que eu encontrei foi lavar roupa. Já não tinha mais roupa dentro de casa para lavar. Lembro que meu pai dizia, mulher, você vai acabar com a água do planeta. Ia dar roupa, tanto lavava quanto chorava. Eu lavava e chorava. Parece que eu lavava a minha alma. Eu lavava e chorava. Aquela bacia de roupa. Aí todo mundo traga a roupa. E eu lavava. É uma coisa assim fantástica. Eu gosto muito. Ou então molhar as plantas. Os pratos eu não fico tão concentrada, não, porque eu tenho mania de limpeza, eu quero limpar cada cantinho e tal. Mas lavar roupa e molhar as plantas é muito bom. Aquele barulho da água realmente renova. É isso aí. Você é Outra, de peixe? É oi, pisciana? Você é pisciana? isso, Eu? Não, sou Sim. Ariana. Ariana.
Aventureira. Ariana Aventureira. Signo da minha mãe. Eu sou peixes, imagina. Pisciana. Da água mesmo. Minha avó era pisciana. Recebem o sofrimento sorrindo. São duras na queda. É porrada. Bom, já que todo mundo está falando sobre signo, né? Eu sou geminiana. Aprecio demais o intelecto e vivo voando, feito uma borboleta. Vivo assim. O ar e a comunicação, né? Marjorie também é pisciana? Ah, Não, eu meu tenho Deus. ascendente em peixes, eu sou sagitariana. E Eu eu sou tenho em virgem. ascendente em Sagitário. Nós duas trocamos. Eu tenho em virgem, que é o que dá acho que o meu ascendente é mais forte do que o signo, porque é o que dá input para a mania de organização, perfeccionismo, deixar tudo funcional. A minha irmã é virginiana, Nossa. muito organizada. Nossa, Ave Maria, para mim é como se fosse assim, coisas simples, eu transformo como se fossem métodos, sabe, assim, industriais. É tudo muito quadrado. metódico, né? E é muito. Nossa, se eu chegar numa sala e tiver os móveis assim desalinhados, se alguém por acaso sair e der para eu dar uma disfarçada, eu vou lá e dou uma empurradinha, olho para ver se está tudo alinhado com a cerâmica, com o alinhamento da parede. Se vê um quadro torto, eu vou lá e arrumo. É mais ou menos assim. Enquanto vocês estavam aí falando sobre essa coisa da louça, minha filha sempre fala assim, que quando eu estou contrariada com raiva, a primeira coisa que eu faço, ela que observou isso, eu não me dava conta. Mãe, a senhora já prestou atenção que quando a senhora está com raiva ou contrariada, a senhora vai para a pia lavar a louça? E, inconscientemente, eu também encontro esse alento na louça. E aí também, agora, depois da pandemia, eu tive uma relação maior com as plantas, que isso também já é um pouco de herança da minha mãe. Então, eu aprendi a mexer na terra e eu comecei a entender, né? Quebrei uma crença da minha infância, que na minha infância, por exemplo, os meus avós, que eram de sítio e tal, sempre que tinha nascia um porquinho novo, nascia um pinto, nascia um bezerro, aí os avós davam de presente para os netos. Pronto, nasceu não sei quantos pintinhos da galinha, aí minha avó falava, esse pintinho amarelo é da Joselane e esse outro é do irmão. E aí tudo que me davam morria. Aí eu cresci com a crença de que eu não tinha muita sorte com alguma coisa assim que chegasse para mim, né? Então, isso foi uma crença. Da mesma forma, eu acreditava que eu também não saberia cuidar de plantas, a nível inconsciente. Eu vim fazer essa elaboração depois, na pandemia. Então, quando eu comecei a mexer na terra, a plantar, a mudar de um vasinho para o outro, eu vi que as plantinhas nascem da mesma maneira, que eu posso cultivar. Aí desenvolvi a paixão por plantas de todos os tipos. Então, na minha janela, na pia da cozinha, tem lá uma coleção de plantinhas. E aquilo, eu aprendi a lavar a louça, porque eu li um livro, que também é de Paula Quintão, que chama-se Das Tarefas Domésticas, aonde ela traz para a gente a importância das tarefas domésticas e qual, na perspectiva dela e dos estudos dela, o que cada tarefa simboliza. Então, o varrer, o cozinhar, o lavar, o passar, arrumar a cama, todas aquelas tarefas que nós mulheres costumamos fazer, que muitas vezes a gente, por conta dessa vida
moderna, né? Dessa luta que as mulheres têm para obter ali o seu espaço, né? As mulheres também perderam muitas coisas por conta dessa, né? Então, assim, eu vivi isso também. Eu não era uma boa doméstica. Muitas coisas eu não gostava de fazer. E eu aprendi, né, a viver tudo isso na pandemia, a encontrar sentido em tarefas que eu não suportava fazer. Encontrei o prazer em muitas coisas, né? E aí, principalmente depois que eu li esse livro da Paula, eu comecei a observar a função que tem as tarefas domésticas na nossa vida. Como a Eliette falando aí sobre a roupa, sobre como é que ela se sentia, tudo isso faz muito sentido, né? E no livro Paula fala que quando você, por exemplo, você está, sei lá, cozinhando, né? O que é o ato de cozinhar, né? O que é o ato de varrer? Mentalmente, os nossos movimentos, à medida que a gente movimenta, você também, a Márcia está entrando, você também está elaborando no seu pensamento maneiras de solucionar outras demandas, sejam elas emocionais, como, por exemplo, para Eliette, lavar roupa aliviava ela de determinadas coisas, né? Para Brígida, lavar louça, para mim, amenizava mais a raiva. Então, assim, tudo isso traz um sentido. Bem-vinda, Márcia. Márcia hoje está em silêncio. Pode falar, Marjorie. E além do que você falou, Lani, também todas essas tarefas trazem também a conexão com o feminino, né? Também das tarefas domésticas, né? Exatamente, com o feminino. Então, como é importante, e aí ela fala também, dando alguns spoilers, né? Que é um livro bem curtinho, e eu amo muito. Eu sou uma seguidora nata da Paula Quintão. Ela tem, assim, a pegada dela tem uma sutileza. Ela é uma, assim, uma pessoa muito inspiradora. Ela traz o sutil. Agora mesmo, eu estou vivendo um processo com ela que é sobre os fechamentos de final de ano, os rituais, né, de fechamento de abertura, que tem essa coisa do feminino, que são coisas, tradições que a gente já faz há vários anos, onde a gente também entra em oração, assim, são vários processos, né, que você vive, e aí nesse livro, ela traz as experiências das histórias das nossas avós, das nossas mães. Então, ela consegue fazer assim, assimilar, né, a nossa vida hoje com a, as histórias antigas, né? Assim, como isso fazia sentido. E até mesmo honrar quem nós somos hoje em função dessas mulheres, né? Então, assim, acho fantástico. Qual o nome dos trabalhos de casa? Oi? O nome do livro da Paula Quintão? Das tarefas domésticas. Ah, Ele é bem curto. não, eu estou muito interessada em ler, porque eu não gosto muito de varrer casa, mas eu amo Aham. Eu também não. água, porque tudo que tem água, para mim, é melhor. O negócio de estar passando vassoura, não é uma... Eliette, eu sou a sua cópia, viu? Porque tudo que Não. tem água, eu faço, eu sinto um prazer enorme. Agora, eu não gosto de passar, não gosto de secar a louça, não gosto de guardar, não gosto de fazer um montão de coisa. Agora, foi lavar e teve água, aí pode me chamar. Eu não gosto, mas é pior ver lá, em cima da pia. Isso aí me agonia mais. Aí eu vou lá, enxugo e guardo.
Agora sim, olha, eu sou detalhista para dobrar roupa, dobrar lençol, dobrar fronha, sabe? Aquela coisa assim, dobra, desdobra, essa ponta tá fora, não, bota aqui, arruma, tá tudo arrumadinho, alinhado. Isso aí também, eu peguei essa coisa aí. E eu passo, minhas sobrinhas, coitadas, sofrem. Não, tá desalinhado, vem assim, ensino, que tá tudo bonitinho, ó, bonitinho. Vamos dobrar pontinha por pontinha? Essa coisa também tá terrível comigo. Estou nessa mania, nessa pegada aí, já há uns anos, de dobrar, sabe, arrumar direitinho. Eu sinto até um certo prazer em fazer isso. Márcia disse que chegou num momento difícil. Meu Deus, Márcia não pode falar, gente. Olha, não, ficar sem a Márcia falar é demais, né, Márcia? Oh, Deus. Vamos ver aqui as partes que eu marquei, que eu achei importante. Na página 163, ao escutar o som sem som, que passamos a apreciar o som do som. É ao escutar o som sem som, que passamos a apreciar o som do som. Ou seja, o silêncio, né? Quando a gente passa, eu acho que a pandemia trouxe muitos aspectos positivos. Um deles, em 2021, que foi o primeiro ano, ou foi 2020? Qual foi o ano da pandemia? 2020. Meu Deus Começou. do céu, 2020. 2020 foi o ano que eu mais trabalhei. Incrível. E foi o ano que eu mais, ao mesmo tempo, assim, me amedrontei. E eu fazia tudo muito artesanal ainda. Então, eu acho que eu vivenciei mais essas experiências do silêncio. Porque eu mesmo fazia, enquanto as pessoas estavam com medo de faltar comida, de aquela coisa tranca tudo e tal, eu estava ligando para a gráfica pedindo para fazer kits do Florescer. E aí eu entrava em contato com as papelarias da cidade para comprar suprimentos com medo de acabar e não faltar assim, materiais para eu fazer as embalagens, para eu fazer os caderninhos do Florescer, para costurar, enfim, e foi o ano que eu mais trabalhei no sentido de ficar sozinha comigo mesma. Eu cuidava das tarefas domésticas, né? Mas boa parte do dia eu arrumava lá a minha bancadazinha, a mesa, e aí eu selecionava tudo que eu precisava, deixava tudo lá em série, e aí ia fazer, cortar papel, costurar, endereçar para as pessoas. E eu ficava, assim, muitas horas. Não eram minutos, não, eram horas, trabalhando. E em silêncio. Então, assim, consegui me recordar de alguma coisa que eu fazia em silêncio. Porque minha mente é muito barulhenta. Muito. Muito mesmo. E aí tem a frase aqui, né, do Rumi, que fala: o silêncio é a linguagem de Deus. Tudo o mais é uma tradução mal feita. O que vocês entendem por essa frase? Nossa, linda essa frase, né? Muito profunda, né? Profunda demais. É como se, quando eu li isso aqui, me veio uma cena de quando eu fazia ainda a faculdade de letras. E eu estava numa aula de literatura. E eu falava sobre linguagem poética. E para fazer essa apresentação, foi uma coisa muito difícil,
porque eu queria mostrar, demonstrar, tentava trazer para o concreto uma emoção, uma experiência que eu tinha tido naquela época. Eu lembro que eu tentava dizer para o público, para os meus colegas e para a minha professora de linguagem poética, graças a Deus era de linguagem poética, porque se fosse outra disciplina eu teria tomado 0, que nós tiramos representações do todo para nossa expressão e que nada chega próximo do todo, porque o todo é o todo, algo assim, sabe? Há não sei quantos anos atrás, eu, com toda a minha inexperiência, eu tentava explicar isso, que toda manifestação nossa é apenas interpretações que temos de algo que não conhecemos. Vocês entenderam? Entendi. É mais ou menos. Entendi, Eliette. Aqui eu estava pensando aqui também, essa linguagem de Deus, eu vejo assim como a verdade absoluta, a verdade de Deus. Tudo mais é uma tradução mal feita, porque às vezes a mesma coisa, o mesmo fato, nós colocamos a nossa interpretação, a nossa mente, o nosso entendimento, né? A nossa leitura de mundo que a gente tem sobre determinado assunto, determinada situação. E é assim, é a sua leitura, né? Não existe. Isso E é aí, uma parte só, né? É uma partezinha, né? no mínimo, entra toda a nossa carga, né? A nossa vivência de antepassados, aquilo que a gente é hoje, que é resultado de uma série de outras coisas, né? Vem muitos véus. É algo assim fantástico que realmente eu não sei traduzir isso. Eu sei que eu senti naquela época, eu ainda sinto hoje, mas confesso que eu não sei trazer isso para o concreto, Uhum. essa expressão possa ser compreendida pelo outro, né? Interessante. Me veio à mente aqui meio que um aprendizado, né, com a leitura de um curso de amor, que fala que no livro fala muito em memória, que nós não temos memória dos momentos que nós meio que assim, tipo, vivemos com o Criador. Mas não é essa memória, cérebro, é algo mais íntimo, porque o que nos separa, né, da fonte é o ego. Uhum. Por trás, óbvio, daquilo que a gente aprende de forma que aqui na frase, né, usa a palavra mal feita, né? Não é isso que diz? Cadê aqui? É uma tradução mal feita. Então, o que a gente aprende aqui, todas as nossas experiências, além de ser uma repetição, né? Que, inclusive, num curso em milagres, um dos primeiros exercícios que eu achava a coisa mais sem sentido e mais tola era aquele exercício número 1, não sei se vocês conhecem, mas fala assim, pede para a pessoa olhar para uma cadeira e dizer, isso não é uma cadeira. E assim a gente vai olhando para outros aspectos, objetos, né, ou não, e a gente vai meio como se fosse assim, desconstruindo aquilo que foi infiltrado na nossa mente. A partir do homem. E aí, assim, a nossa mente, ela acaba se apartando da fonte por conta do ego e da mente pensante, né? Muito racional, nós somos muito lógicos, né? Então, você falando aí, eu aqui fazendo essas analogias.
né? De que realmente a gente acaba criando as nossas crenças. Ou apenas, quer dizer, criando, nem todas a gente cria, a gente traz esse... Como se fosse assim, reproduzindo. Exato, a gente vai reproduzindo os nossos antepassados e a gente nem Isso. se lembra disso. Ou até mesmo coisas que a gente ouviu enquanto você estava falando, a memória de um útero, de uma mãe, né, gerando uma criança, e estava muito forte aqui. Então, realmente, eu acho que tem todo sentido. O silêncio é a linguagem de Deus. É complexo, Claro, não é fácil. claro. Ainda em cima dessa frase aí, né? O silêncio é a linguagem de Deus, né? E tudo mais é uma tradução mal feita. Eu penso assim, que no silêncio a gente estabelece uma conexão com o Criador, com o universo. E ao estabelecer essa conexão, ali a gente encontra sinais, respostas para o que a gente busca. E a gente só vai conseguir entender, achar essas respostas se a gente silenciar para ouvir o que o Criador, o que o universo, o que a voz interior tem para dizer. Uhum. E quando essa voz interior, o universo, Deus, traz, é a verdade, no sentido de que é o que ele estabeleceu para a minha vida, é o meu propósito. São sinais que ele está me dando para que eu viva plenamente. E eu só posso me reconectar, achar esse caminho de volta, se eu tiver essa conexão direta com o Criador, com o universo. E eu só posso fazer isso se eu me permitir silenciar para ouvir a voz do Criador, que ressoa em mim, que ressoa no meu pensamento, que ressoa no meu corpo, que de alguma forma vai ressoar no meu cotidiano. Então, eu penso que esse silêncio, essa linguagem é essa. E a linguagem é o quê? É a forma, a expressão do Criador para com a criatura. E o que vai mediar é o silêncio. Sim. Uhum. Faz todo um sentido, né? E aqui também, que foi o que eu marquei, que completa o que você falou, que o nosso silêncio, no silêncio, ouvimos a voz de nosso Criador. Essa semana, eu fui fazer o meu RG lá no Distrito Naval, aqui no Rio. E aí chegou o momento que precisava colocar digital. Aí foi lá, né, pegar os 10 dedos e tal. E aí o rapaz que estava atendendo, ele falou, incrível. Eu fiquei olhando assim, parece que ele pensou alto, né? E eu acho que ele faz aquilo todo dia. Aí eu fui e perguntei, eu disse, incrível? Ele disse, sim, rapaz. Eu pego o dedo das pessoas aqui e nenhuma digital se repete. Aí eu falei, é incrível, realmente é incrível. Eu disse, se você sabia que eu já vi um estudo que fala que a cada 8 anos, toda a nossa pele, a nossa derme, né, ela é renovada. A gente vai perdendo pele diariamente, aí fala até lá quantas graminhas a gente perde, deixa na cama, enfim. E mais ou menos é um processo de 8 anos para você ter uma pele completamente nova, né? Assim, entre aspas. E a nossa digital, ela é única. Aí eu voltei, né? Sentei lá de volta no meu lugar, eu falei assim, ainda tem gente que não acredita em Deus, que não acredita que Deus existe, né? Porque como é que pode? Quantos bilhões, né, de pessoas, e nós somos únicos. Porque poderia, a cada vez que você troca ali, aquela digital e se desfazendo, sei lá, se modificando. E não, é único. Então,
é incrível. Aí eu falei, é incrível realmente. É a expressão do Criador, Lani, A expressão do né? Criador. É a expressão, é a forma como ele tatua, como ele comunica, como ele diz assim, né? Há um vínculo, né? Você tem um vínculo com o Criador, é a sua marca, é o registro, não dá para apagar, né? Não dá para desconectar, desligar. Por mais que a gente queira, né, buscar outros caminhos, por mais que a gente queira desconectar, eu acho que há momentos que parece que tem um imã que atrai, né? A gente é Energia. atraído E ao retorno com o Criador. Eu sinto, né? Posso estar até delirando aqui, mas eu sinto. aí mais embaixo fala assim: quando nos apoiamos nessa presença, o silêncio fica amistoso. Nosso terror com o nada some quando descobrimos que o nada guarda alguma coisa. Afinal, assim, para mim, isso eu acho que vai ser um grande desafio. Silenciar a mente, não é nem o local. O local silencioso tem, assim, né, natureza, enfim, à noite, mas desligar os barulhos da mente, esse sim é o desafio. E Eliette sabe bem disso. Marjorie e Brígida estão mais habituadas a procurar, né, a ter essa prática. Márcia também, como instrutora de yoga, certamente também não tem muita dificuldade para silenciar, né, Márcia? Rani, quando a gente faz projeção, Ah, eu mesmo, quando eu faço projeção, para mim é um canal do silêncio chegar. E de ouvir a voz interior. Sempre que eu faço projeção, você fala projeção, que tipo de projeção? Projeção astral sim, ou né? visualização? A prática da visualização. Eu faço um pouco, né? Assim, eu começo a meditação, daqui a pouco já vou em outras camadas, né? Eu faço a projeção Uhum. e Sim. eu consigo ver, me projetar em outros espaços, né? E vou em busca de resposta, e eu acho a resposta e retorno, né? Com a solução que eu estava precisando. Uhum. Por exemplo, eu fiz uma projeção uns 2 anos atrás, mais ou menos, 3 anos, e Uhum. nessa projeção, o que que me veio, né? Veio a minha atuação como terapeuta, que até então eu não estava definida, né? Estava atuando ainda como, né, como pedagoga, como professora, e me veio a projeção, já estava fazendo os cursos de terapia e tudo, mas me veio a projeção do que eu precisava fazer e de como seria a minha atuação. Isso foi uma projeção, como que seria o nome do espaço que eu teria que colocar para executar o meu trabalho. Então, assim, me veio o pacote inteiro, né? E veio o espaço, como seria organizado, o que que eu faria, como é que eu atenderia, assim, veio tudo na mesma projeção. Uhum. Assim, e até então eu até achei um pouco esquisito, porque até então eu não tinha ainda visualizado, vivido momentos assim. Uhum. E as coisas foram caminhando e tudo foi se definindo. Daqui a pouco eu vi Uhum. tudo acontecendo, como de Uhum. fato eu vi Sim. na projeção. E, e aí, assim, para mim foi um momento de meditação, mas foi uma meditação profunda que eu me silenciei. E aí Uhum. eu encontrei as respostas. Sim. Então, eu penso que a projeção leva a Um gente, caminho. É um um caminho. caminho para o silenciar. Eu, eu uso muito, assim, a visualização. Na verdade, só que, né, na minha prática de visualização, eu consigo ter a clareza, porém a minha mente ela fica processando. Eu não consigo chegar nesse ponto de silenciar. A mente ela diminui um pouco o freio, né? Eu dou uma freada nos pensamentos e me foco naquilo que eu quero viver.
E, normalmente, as visualizações, olhem, gente do céu, quando as pessoas falavam que nós temos o poder de cocriação, eu achava tudo, falava, isso é um charlatanismo grande, violento. Mas a gente tem um poder muito grande de criar, né? Na minha experiência, eu não vou estar exagerando, mas tudo o que eu quero, eu consigo. Aquilo que eu não tenho hoje é porque eu não me esforcei, não visualizei, não faz sentido para mim. Mas, tipo assim, é meio doido. É um processo meio doido, sabe? Vem a ideia, aí eu crio aquilo, eu visualizo o processo e eu lanço. Aí existe uma facilidade das pessoas acreditar naquilo que foi jogado. E eu aprendi a... Isso me gera autorresponsabilidade, porque se eu lanço e alguém acredita, então ali eu já assumi um compromisso, primeiro comigo e segundo com quem acreditou. E ali tudo vai fluindo. Assim, parece que é como se fosse Sabe quando você vai numa estrada escura e que você joga o farol e você vai... a estrada ela vai se abrindo à medida que você vai caminhando, então tudo vai, sabe assim, tendo um clarão e as coisas vão funcionando. Normalmente, minhas coisas que eu coloco para o mundo vêm desse processo. O florescer nasceu disso, a minha profissão como psicanalista, desde o primeiro dia que eu comecei, por exemplo, a fazer minha formação em psicanálise, eu já me imaginava, eu passei de frente para uma clínica lá na minha cidade, a melhor clínica da cidade, e eu olhei assim para a clínica e eu falei, eu vou atender aqui. E eu me imaginava entrando, me imaginava passando pelos pacientes e dando bom dia. Quando eu ia numa sala de espera que eu estava lá com o paciente, eu pensava, um dia eu vou estar do lado de lá atendendo pessoas. E as coisas... Então, assim, as pessoas, às vezes, quando elas colocam uma dúvida, a dúvida é o oposto da fé. Então, se você tem uma ideia e você tem dúvida, portanto, você desconfia que você tem essa capacidade. Então, as pessoas acabam entrando numa autossabotagem, assim, muito grande, a ponto de impedir que elas deem o primeiro passo, o segundo passo, e assim sucessivamente. Então, é meio que, assim, essa potência da visualização, ela é muito grande. E as pessoas não, como não têm a prática ou desconhecem, não usam isso ao seu favor, né? Eu tenho vários depoimentos em relação a alcançar coisas por conta da prática da visualização, né? Mas não me leva ao silêncio, como a Brígida. Eu não... Mas quem sabe, né, eu posso praticar. Eu não sei em que ponto eu devo desligar o pensamento para entrar na meditação. Eu faço meditação, mas nunca com essa visão do silêncio. Eu sei que a meditação nos leva a silenciar, né? Mas, enfim. Eu acho que também tem as fases, né? Nesse momento eu não estou na fase do silêncio, certamente. E aí, deixa eu ver. Teve esse exercício sobre você começar com 3 minutos e, ao final da semana, você chegar a 20 minutos. Eu não consegui fazer isso todos os dias, até porque, quando eu terminei o capítulo anterior, eu dei uma avançada no capítulo 6. Só que aí eu dei uma procrastinada
até há uns 2 dias atrás, e hoje é que eu vim colocar a minha leitura. Eu não consegui fazer essa prática, mas já está aqui no meu caderninho para tentar colocar em prática. Marquei também essa frase que fala que silêncio é oração, da Madre Teresa, e essa outra, na mesma página. A maioria das pessoas é absolutamente temerosa do silêncio, né? Porque justamente o silêncio ele é carregado com esses desconfortos em prol dessas mentes muito barulhentas. Porque realmente causam meio que uma angústia. É como se você silenciar, você, sei lá, está se atrasando, você não está sendo produtiva, ou eu preciso fazer algo, e aí o silêncio incomoda, né? Bem mais ou menos dessa fronteira. Então, é um exercício que realmente requer muita dedicação e vontade. E aí, marquei também, para todos os males há 2 remédios, tempo e silêncio. E, às vezes, o silêncio é a melhor resposta, Dalai Lama. Com essa frase, às vezes o silêncio é a melhor resposta, me digam se tem coisa mais angustiante do que você, às vezes você está sei lá, num conflito com alguém e a pessoa te deixa no vácuo, no vazio. Quem já teve essa experiência? O silêncio, ele é pior do que você entrar numa discussão. Porque é meio como se fosse uma indiferença, é uma ferida aberta, quando alguém te deixa no vácuo, quando deixa no silêncio. É como se a gente quase não suportasse. Mas eu penso, Lani, que realmente é uma indiferença. Eu vivi uma situação dessa. Uhum. Eu fui fazer um curso em uma cidade próxima a Salvador, em Feira de Santana, e na época eu pedi uma licença sem vencimentos para não causar danos ao serviço público. Então, eu achei que era decente eu me afastar sem remuneração. E assim procedi com toda a documentação legal. O que aconteceu? Eu não tive retorno, se minha licença tinha sido deferida ou indeferida, mas como era licença sem vencimentos, independia de qualquer resposta. Já pedi, já tinha que me afastar. E o curso já tinha me convocado, porque foi uma seleção que eu fiz, pública, e o curso já tinha me convocado para poder iniciar o curso na universidade. E eu fui avaliar tudo e disse assim, o que é mais importante? Para mim é o curso. Mesmo que eu venha perder esse emprego, eu venho com conhecimento, eu vou me virar. O curso é mais importante. E fui. E aí, o que aconteceu? O município não me deu retorno de nada, não me comunicou nada, não me deu resposta. Eu fiz o curso, fiz contato, ninguém me atendia, ninguém me respondia. Não tinha comunicação, nenhuma. Era silêncio total. E passou o período, eu retornei para a minha cidade, fiz o que a lei determinava, relatórios, prestei conta de tudo que aconteceu no curso, fiz relatório, me coloquei à disposição e não tive resposta. Ainda assim não tive resposta. Era o que a lei dizia que eu tinha que fazer, não tive resposta. 1 ano depois, a minha demissão estava na gaveta do prefeito, arquivada, sem publicação alguma. E eu encontrava a secretária no mesmo hotel que eu fiquei para estudar, a secretária também ia, ficava no mesmo hotel, eu pegava o mesmo elevador, cumprimentava ela e perguntava a ela sobre o meu processo. Ela virava a cabeça para o lado contrário. E silêncio absoluto. Não tinha forma. E aí, 1 ano se passou, e isso foi muito doído, né? Doeu da minha alma. Eu recorri
Só que, assim, todas a documentação que eu encaminhei, eu tinha em mãos, estava tudo oficial, protocolado. E a minha substituta também foi encaminhada. E eu tinha a documentação que tinha enviado minha substituta, justificando que eu tinha que fazer um curso, e que eu tinha pedido a licença. O próprio documento da secretaria dizia isso. E aí eu recorri, ganhei. Quando eu ganhei, aí a oficial de justiça me deu a carta para eu me apresentar a esta secretária para que ela me reintegrasse imediatamente ao quadro. Ela não queria me receber, mesmo com a judicial. E aí foi o oficial de justiça teve que entrar comigo na sala dela, bater e quase que invadir, dizer assim, estou aqui com a servidora, a senhora tem que fazer o ofício dela, encaminhando para a escola de origem dela. E eu só saio daqui com essa documentação em mãos. Aí ela fez, porque o oficial de justiça chegou lá e comigo teve que fazer. Mas, assim, a atitude dela, esse silêncio dela, foi a indiferença. Terrível, terrível. E aí, eu olhando assim na história da humanidade, é que todas as guerras da humanidade, elas aconteceram exatamente pela indiferença, né? A indiferença de um país para com o outro, né? De achar que potência tal, né? País tal é potente, tal e tal não é potente, ou seja, a indiferença entre o ser humano que provocou, né? Ao longo da história, todas as guerras. E aí eu também me vi nessa situação, que a gente pode se tornar um monstro terrível diante dessa indiferença, de outro ser humano. Dói na alma, é uma dor terrível, terrível. Então, esse silêncio aí, olha, quero ter mais não. Se eu tiver que passar, eu vou ressignificar esse silêncio, né? Eu vou reelaborar e vou conviver com ele de outra forma, mas foi difícil. Sim. Quando eu atendo casais, nossa, é muito clássico. Principalmente as mulheres, né, que nós somos muito falastronas, né? O homem tem um perfil de ser prático, né, e ser mais ação. Nós mulheres somos mais falantes e mais emoção. Então, uma queixa, né, que é muito tradicional, é justamente isso. Eu falo com ele e ele não responde. Me deixa no vácuo. Ou seja, eu fico até imaginando a cena. Mulher andando atrás do marido, discutindo, doida para brigar, e o marido calado. Então, quer ver uma mulher ficar assim, sabe? Terrível. O homem faça isso, de deixar ela no silêncio. Porque é a indiferença. E a indiferença, a pessoa se sente menosprezada, a pessoa se sente sem voz. Então, realmente, às vezes o silêncio é a melhor resposta para determinadas coisas, porque se o objetivo for atingir o outro, é uma faca bem afiada, o silêncio. Marquei também na página 169, onde diz assim, aprendi que ficamos em silêncio algum tempo, sempre consigo encontrar a orientação de que preciso. Uma amiga da autora, né, da Júlia. Porque é justamente no silêncio que quando você está, às vezes, passando por uma aflição, uma necessidade de obter uma resposta, tem uma decisão, escolha, enfim. É como se você realmente dobrasse ali seus joelhos, você entrasse em oração, ou você, né, pedisse um auxílio ao Criador. Então, eu consigo, nesses momentos, obter um sinal. Ah, Márcia agora vai falar. Vai romper com o silêncio que estava nos incomodando.
Agora eu posso, porque acabou o momento aqui. Mas aí eu falei, já dava para entrar, eu falei, eu vou entrar e vou Muito bem. escutando, né? Vou costurando aqui com vocês, porque eu já estou escutando. Mas foi ótimo que eu escutei. É, vai contar alguma experiência, Márcia? Ou podemos... Pode continuar. Depois aí eu fecho alguma coisa se vier aqui. Mas Certo. foi E muito aí bom. eu marquei também o último exercício, né, que fala sobre experimente. Você terminou 6 semanas de escuta. Que mudanças notou ou criou em seu ambiente? Sente-se mais conectado ao mundo, às pessoas e às forças superiores que o cercam? Notou alguma mudança naqueles que você escuta? Ao ouvir mais atentamente, percebe que as pessoas fazem o mesmo? É, o que vocês conseguiram? Lani, eu só queria retomar na página 167 a frase que diz assim: para todos os males, há dois remédios, tempo e silêncio. E silêncio. Achei interessante essa frase, né? A gente, às vezes, quer tudo para ontem, a gente tem muita pressa de tudo, né? A gente quer correr contra o tempo, a gente, né, para ver as coisas acontecerem. E, às vezes, as coisas não estão no tempo da gente colher algumas coisas. E aí me veio a lembrança do fruto. A gente, para apreciar o sabor de um fruto, a gente vai ter que esperar chegar ao ponto de maturação, o ponto, né, para poder sentir. Senão a gente corre o risco de comer o fruto ou azedo, ou sem gosto, né, Sim. insosso, Fora do tempo. fora do tempo. Então, na vida também é assim, né? É o tempo mesmo que vai dando resposta para muitas coisas, as coisas vão acontecendo no tempo que precisa acontecer. E às vezes não no meu tempo, porque o meu tempo é outro ritmo, né? Eu funciono outro ritmo, outras baladas, que não a do tempo das coisas reais mesmo. E o silêncio, que há momentos na vida que eu tenho que me aquietar, que eu tenho que me recolher mesmo no meu silêncio, passar a fase, fazer a travessia que precisa, e muitas vezes a travessia a gente precisa fazer ela no silêncio, né? Só a gente e o pensamento e o silêncio, porque senão a gente não consegue, né? E seguir. Então, esse termo aí, tempo e silêncio, eu achei extremamente importante. É, eu também. O livro em si não foi nada planejado, assim, de ser um conteúdo que preenchesse o ápice do que eu estava precisando para viver o meu processo e as mudanças que eu estou vivendo. Talvez, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, você vai precisar passar 2 meses vivendo o que você está vivendo e você precisa se preparar para isso. Nossa, isso para mim ia ser aterrorizante, porque é como se eu tivesse pressa para resolver algumas coisas e eu ficar parada, eu estivesse perdendo tempo, eu estivesse perdendo algo. Aí cá estou eu, do dia 3 de outubro, 3 de dezembro foram 60 dias, vivendo esse mesmo processo. Eu acho que eu saí de casa, assim, é como se eu estivesse enclausurada. Eu saí de casa no máximo 3 vezes durante esses 2 meses. E essa sensação desagradável diminuiu, porque eu sei que é um processo. Sabe uma borboleta quando precisa estar no casulo e que você sente, como eu relatei no áudio que eu deixei para vocês lá, de que tem algo maior acontecendo e que eu não dou conta disso, nem da dimensão? E que, assim, é um processo que, dia 30 de janeiro, eu farei 1 ano de casada. E, para mim, eu lembro que eu conversava com uma tia minha e eu falava assim,
para eu ser feliz totalmente, eu queria morar do lado da minha mãe, que era esse processo com a minha mãe, o nosso relacionamento foi 7 anos de relacionamento para a gente decidir casar. Mas esses 7 anos, o meu cordão umbilical estava lá agarrado nela. Então, foi outro processo, um longo processo até eu decidir. Aí, recentemente, eu falava, para eu ser feliz totalmente, eu tenho que estar morando lá, do lado da minha mãe. Isso era uma coisa absurda. Meu marido não queria nem ouvir falar sobre isso, porque morar no interior, de jeito nenhum, nem pensar, não saiu do Rio. E hoje a gente está com um contrato assinado de, no mínimo, 2 anos de aluguel numa casa. Da casa, nossa casa, eu vejo o telhado da minha mãe. E essas coisas foram sendo gestadas nesse tempo. Então, assim, tem muito do joelho dobrado, muita oração. Tinha uma tia minha que morava lá no Nordeste, que é tia minha e tia dele, né? E que eu dizia assim, tia, que ela é muito católica. Ora para a gente, para as coisas se desenrolarem e a gente conseguir. Aí a minha tia falava assim, nossa, a minha fé é tão fraca que eu acho que não chega nem a 1 metro de altura do chão. Aí já hoje eu falo assim, tia, viu que a oração da senhora, a senhora achando que não ia muito longe, mas olha só, em um curto espaço de 1 ano, esse sonho está se realizando. Então, muita coisa durante esse processo, na leitura do livro, né, de forma sutil, eu vim vivenciando esse processo junto com vocês, e isso tem um significado, assim, muito grande mesmo. Então, o que mais? Quem quer falar? Posso falar um pouquinho? Pode. Eu quero falar um pouquinho sobre também, durante esse processo, também eu não imaginava que eu estava precisando disso, justamente, sabe? Escutar o mundo à nossa volta. Dia 22 de novembro, eu tive um acidente, né? E aí, esse livro, gente, esses encontros foram muito importantes, assim, para mim, porque eu também busco sempre, assim, algum significado em todos os eventos, assim, que acontecem na minha vida, né? E realmente, assim, me ajudou muito a entender certas coisas, assim, sabe, a conexão com o nosso interno, com o externo, sabe, essa sincronicidade. Então, e sempre, assim, nada é por acaso, né? Eu acredito muito, assim, que nada é por acaso. E foi, assim, muito importante para eu processar isso que aconteceu. Então, eu vejo como algo muito positivo, assim, de estar dentro desse grupo, sabe? Bem legal mesmo. Muito bacana, muito bacana. E ainda tem mais, que tem a ver com leitura. Eu faço estudo de Um Curso em Milagres desde 2016. É um livro muito denso e, assim, praticamente as lições você começa... Aquilo, Ai, que delícia! eu sei. Você Mas eu não começa... faço estudo, é assim, eu só, sabe, eu Sim, leio, assim. você lê, né? Tem Uhum. um grupo no Telegram que eu faço com Tom Cal, que você recebe as lições. Eu amo as lições que ele entrega por lá, porque ela vem de 3 maneiras. Vem em vídeo, vem em texto e vem um texto com comentários. Então, não é aquela coisa pesada, sabe? E eu sempre, desde que eu comecei a fazer o estudo, eu começava e não terminava, porque são 365 lições. Quando chegava na 100, aí eu parava. E agora, não, eu estou conseguindo retomar os estudos e
eu vou conseguir chegar no final. E comecei, aí, quando saiu um curso de amor, eu comecei a fazer a leitura em alguns grupos, só que durante a pandemia, aí eu não fui muito adiante. E aí, sempre conversando com a Ana Maria, que é lá de Salvador, que é uma das pessoas que organiza, e a Ana Maria um dia chegou para mim e falou, Lani, eu queria tanto que você encabeçasse um grupo de leitura, só que aí tem assim aquela coisa do peso da responsabilidade. Eu queria, mas ao mesmo tempo eu falava, poxa, eu começar uma leitura e se eu não der conta, e se eu não conseguir, eu tinha que ser responsável do início ao fim, porque, poxa, é um livro muito denso. Aí eu ficava morta de feliz pelo convite e a confiança dela em mim, mas sempre com o pé atrás. Aí foi quando aconteceram várias coisas, e aí eu falei, Ana, vamos conversar em outro momento? Aí agora, quando eu estava prestes a viajar para o Nordeste, que foi em julho, Ana Maria vai entrar em contato comigo. Laine, olha, vai estar nascendo um grupo novo, e eu queria saber se você dessa vez aceitaria o nosso convite. Só que não vai ser só você a responsável, vai ser você e Fabiana, que foi Fabiana que participou aqui no primeiro dia. Que ela leu, ela estava terminando o finalzinho do processo dela com um outro livro da Júlia. E, em suma, me deu aquele conforto de que eu não seria só eu a responsável, caso acontecesse alguma coisa, eu não pudesse comparecer nas quintas-feiras, porque é toda semana, toda semana. Resultado, começou em setembro, dia 1 de setembro, e eu nunca faltei. Toda quinta-feira, 8 horas, a gente está lá lendo o livro. E o mesmo conforto que Marjorie falou, né, que ela sentiu estar vivendo esse processo, então, desde setembro, quando eu ainda estava lá no Nordeste, esse compromisso das quintas-feiras, para mim, foi assim, um alento para a alma. E aí eu pensei, nossa, então acho que eu vou ler um livro e vou convidar algumas pessoas, né, para então estar aqui semanalmente com vocês, partilhando as experiências, assim, uma experiência que, nossa, sem palavras para descrever. Tudo ficou mais leve, na verdade. É uma terapia. Verdade. É uma terapia. Muito bom. Eu Quem realmente mais? eu amei, porque eu estou fazendo as pazes com a caneta e o papel. Então, para mim, por só isso, né, já valeria muito. E, assim, viver essa experiência com meu neto, porque eu vivi alguns dias com ele também, foi maravilhoso, né? Escrever com ele, porque ele escrevia sobre a minha escrita. Muito engraçado. Pode não fazer sentido para vocês, mas para mim tem um significado maravilhoso. Além disso, eu descobri que eu não tinha paciência de ouvir as pessoas, ainda não tenho muito. Então, estar atento a isso é um ponto de partida maravilhoso para mim. Significativo mesmo, porque eu tenho que parar. Se eu quero me ouvir, eu também tenho que dar espaço para o outro. Né? E, assim, o que me incomoda no outro é porque está ali latente em mim também. Então, está sendo, assim, muito bom mesmo, sabe? Eu não senti nada me incomodou nessa, como é que eu vou dizer para você, nessa aceitação desse desafio, né? Foi de boa, foi tranquilo e fluiu tranquilamente, graças ao meu bom Deus. Não teve nada
nenhum terremoto, nada que acontecesse que me tirasse daqui. Isso foi bom, não perdi nenhum encontro. Para mim foi assim, muito bom. Não tanto para o grupo, para mim, sabe? Um compromisso Sim. com. Uhum. Então, assim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, por ter me dado também essa chance. Muito bom, muito bom. É como se fosse um, tipo, para mim, né? Eu assumi um compromisso comigo, que obviamente é um compromisso com vocês, porque cada uma também, eu acho que de determinada maneira, entendeu a mesma coisa. Ou seja, e não é uma coisa obrigatória, estar aqui não é obrigatório, mas a gente vem porque sabe que é um momento que a gente tem para estar, né, em sinergia, como a Márcia falou. Muito bom. E aí, para a gente fechar, né, 9h30 já, a proposta do leitura compartilhada seriam 8 encontros. Né? Na próxima quarta, a gente teria mais um encontro para fazer esse fechamento que a gente já está fazendo aqui. Porém, todavia, acho que, não sei se vocês têm visto aí pela rede social, eu, todo final de ano, há mais de uma década, eu sempre faço a minha retrospectiva pessoal. Eu sempre sou viciada nas agendas, eu sempre uso a última página da agenda com todos os meus objetivos para o próximo ano. Eu sempre vou lá, no final do ano, olhar o que eu consegui conquistar, e na maioria das vezes, todos os itens estão verdes, eu consigo. Foram anos de prática para fazer isso, aprender a fazer metas que sejam alcançáveis, aquela famosa meta SMART, né? Mensurável, alcançável, enfim. E tem dado muito certo. E aí, eu vou fazer inclusive já tem um grupo, quando a gente vai vivenciar, vai ser um processo assim, não muito longo. Eu peguei essa retrospectiva que eu já uso, que eu já usei em outros anos, fiz um e-book, adicionei mais conteúdo, dia 4 de janeiro. Aí eu queria oferecer para vocês, ao invés do nosso 8º e último encontro, ser esse encontro do dia 4 de janeiro, para fazer essa retrospectiva, que vai ser um encontro online, e aí eu vou estar acompanhando essas pessoas em um grupo durante mais ou menos uma semana a 10 dias, enquanto elas vão fazendo ali os seus processos, né? Normalmente, dentro de uma semana, você tem como fechar a sua retrospectiva, e aí, para quem já tem o planner, que é, no caso, a Marjorie, né? Que já adquiriu o planner, e as outras facilitadoras que têm o planner digital. Também lá tem várias propostas de exercício, né, para o próximo ano. Então, também vocês vão poder colocar a mão na massa para tentar já fechar os ciclos de 2022 e fazer as aberturas para o próximo período. Eu vou mandar o convite lá no grupo, não tem custo, né, e seria o nosso considerado o nosso último encontro para esse livro. Aí a gente vai dar uma pausa de uma semana ou 2 no máximo, para poder estruturar o próximo livro, né? Que aí também vocês vão precisar, quem quiser seguir e ter mais um livro para ler, a gente, a partir de meados de janeiro, a gente volta a ter esses encontros nas quartas-feiras, dependendo de quem quiser continuar, né? Já sabe qual será o livro? Qual Então, será? ainda não está decidido. Eu coloquei um link no grupo para vocês escolherem as opções, que eu acho que você votou já, Eliette. Ah, Era, pessoal.
Eu O preciso Pequeno, saber. o Pequeno Príncipe. Deixa eu ver quem votou já. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Vou finalizar. Márcia, vai querer falar alguma coisa? Não. Então, pronto, eu vou finalizar a gravação e a gente fica nos bastidores.